Shalom, shalom, queridos. Bom dia, boa tarde já, na verdade, né? Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre Hanukkah. Hanukkah começa amanhã, né? Mais uma festa, mais um tempo. E eu acredito que esse vídeo não vai ser tão comprido, mas eu quero trazer algumas bases, alguns entendimentos, uma forma da gente agir, né? Para quem o Senhor está despertando para esse tempo, para quem o Senhor está despertando para caminhar nesses princípios, nesse propósito. Então, eu quero trazer para vocês o que é Hanukkah, né? Como que surgiu, de onde que veio. Então, a gente vai caminhar um pouquinho nesse tempo falando sobre isso, amém? Então, vamos lá. Hanukkah é uma festa, né, que é comemorada entre os judeus, entre os hebreus. Ela está entre as grandes festas de Israel, não a mais importante, mas entre uma das mais vistas, né, mais visíveis. No entanto, ela não está lá em Levítico 23, quando o Senhor estabelece as festas do Senhor. Ah, pastor, então não é uma festa bíblica. Como que eu posso dizer? Em Levítico 23, o Senhor está falando das festas que ele estava pedindo para que fosse feita, certo? Né? Vocês comparecerão diante de mim nesses tempos. Aí fala da Pêssega, fala de Pentecostes, fala de tabernáculos, vai falando das festas ali, como que deveria ser, o Senhor chamando o seu povo. Porém, quando nós falamos de Hanukkah e de Purim, não foi uma festa que partiu do coração de Deus, mas são festas que existem hoje, que tiveram a intervenção de Deus, mas que partiram do coração do homem para aquilo que o Senhor fez, como uma forma de memorial. O homem gerou essas festas numa forma de agradecimento, numa forma de marco, de que naquele tempo, de que nesse tempo, houve uma intervenção poderosa do Senhor, quando era para o povo ser destruído. Amém? Então, é uma festa importante. E ela é tão importante que eu vou contar a história, mas ela veio bem antes de Cristo, né? Por meados do ano 168 antes de Cristo. Ela veio bem antes. No entanto, Jesus foi na festa. Como assim, pastora? Vamos lá. João 10, 22 e 23. João, Evangelho de João. Em Jerusalém, havia a festa da dedicação. E era inverno. E Yeshua andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, assim, aqui está falando, relatando, né? E são, apesar de serem só 2 versículos, conta detalhes, né? Era em Jerusalém, tinha a festa da dedicação. Hanukkah é a festa. Ela é conhecida como festa das luzes, festa da dedicação ou da inauguração. Tá? E daí aqui conta bem detalhadazinho, né? Em Jerusalém havia festa da dedicação. E era inverno, então é nesse tempo. E Yeshua, e Jesus, andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Né? Jesus estava lá na festa. Pastora, não, mas aqui só fala da festa da dedicação. Queridos, ele estava no ambiente onde as festas eram praticadas. Amém? Então, Jesus estava lá nessa festa da dedicação. Essa é o único texto, né, que fala, o texto bíblico que fala diretamente sobre Hanukkah, que expressa, que mostra Jesus nessa festa, né, e provavelmente junto com os apóstolos, junto com os discípulos. E, queridos, uma coisa importante, Hanukkah não é o Natal dos judeus, tá? Apesar, esse ano está bem diferente, né, hoje é dia 27, então amanhã dia 28, amanhã é dia 25 de Kislev, essa é a data, 25 de Kislev, é a data da festa de Hanukkah. Como o calendário hebraico tem as suas nuances de mudança, e eu vou falar sobre isso no Insta daqui a uns dias, eu estou fazendo uma série lá e eu quero entrar nisso, trazer um estudo sobre isso. Como o calendário hebraico tem essas mudanças, então, esse ano está caindo no dia 28 de novembro. Mas no ano passado, caiu em dezembro, se eu não me engano, dia 23 de dezembro, começou Hanukkah o ano passado. Então, como na maioria das vezes Hanukkah cai muito próximo ao Natal, as pessoas ligam, né? Porque no Hanukkah tem algumas coisas, por exemplo, acendimento de luzes.
Existem algumas coisas que os hebreus, que os judeus fazem, então as pessoas acabam ligando e falando, é a forma de celebração do Natal. Queridos, não tem nada a ver. O Natal é uma festa pagã, a adoração à Mitra. Não tem nada a ver com Jesus, isso é enganação, pode estudar aí, pode pesquisar sobre os fundamentos do Natal, quando começou o Natal. Na verdade, o Natal começou antes de Jesus nascer, não tem nada a ver com o aniversário de Jesus. Hanukkah é uma festa dentro dos princípios hebraicos, é uma festa que aconteceu no templo, é uma festa que teve envolvimento sacerdotal, que teve um mover do Senhor. Amém? Não tem nada a ver. E tanto não é o Natal hebraico, que Hanukkah começou mais de 160 anos antes de Cristo nascer. Amém? Então não vamos confundir alhos com bugalhos. Não tem nada a ver, não tem ligação, tá bom? Embora, se você pesquisar, você vai encontrar até sites que dizem que Hanukkah é o Natal judaico, mas não é. Não tem ligação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a história de Hanukkah. Como que aconteceu? Como que se deu essa história? De onde surgiu? Como que é uma festa? Jesus estava lá, mas a gente não vê relatando na Bíblia, contando a história, que é diferente de Purim, né? Purim está lá no livro de Esther. Como que surgiu? Então, a gente vai falar um pouquinho da história, tá? História mesmo, sobre como que aconteceu, o que aconteceu que surgiu essa festa, ok? Em meados de 168 a.C., o governo grego-assírio inicia uma tentativa de apagar a memória judaica do povo judeu, desejando misturá-los e torná-los parte da cultura grega. Queridos, vamos lá. Existe toda uma história por trás, né, que é bem comprida e é bem histórica mesmo. Mas o que aconteceu? O governo grego-sírio, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém para tomar Jerusalém. Eles cercaram pelo Egito, entraram pelo Egito para cercar Jerusalém e tomar Jerusalém. Então, assim, desde sempre os povos tentam acabar com o povo, né? Mudar a cultura do povo. E isso é incrível, queridos, porque, vamos lá, a gente, né, hoje, cristãos, nós somos conhecidos como pessoas intolerantes, né? A gente não tolera isso, a gente não tolera aquilo, e, na verdade, nós não toleramos e não devemos tolerar o pecado. Mas a gente não se levanta contra pessoas. Em nome de Jesus, você não se levanta contra pessoas. Porém, no entanto, nós sempre fomos perseguidos, e isso é bíblico, né? Sempre tentaram matar, sempre tentaram acabar com o nosso povo. Nós não vemos históricos de cristãos ou de judeus atacando. Vamos matar os muçulmanos, vamos matar os romanos. Não, a gente não vê histórico. Qual é o nosso histórico? O nosso histórico é vamos orar por eles. Vamos orar para que o Senhor abra a visão, para que o Senhor abra o entendimento, para que o Senhor tire essas pessoas desse nível de cativeiro. No entanto, nós somos considerados os intolerantes da história, né? Então, assim, essa história é desde sempre. A gente vê relatos e relatos bíblicos falando sobre isso. Sobre Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi tomada, o povo foi levado cativo, né? E Deus sempre indo lá e resgatando e tirando o povo desses ambientes. E aqui não foi diferente. Qual foi a diferença? Aqui o povo não foi arrancado de Jerusalém. Aqui o povo foi sitiado e o povo grego-assírio entrou em Jerusalém para tomar. E para fazer o quê, queridos? Isso aqui me chamou muita atenção hoje. Eu já ministrei sobre Hanukkah outras vezes, mas hoje o Senhor me trouxe várias vertentes diferentes e na tentativa de apagar a memória. Queridos, isso é uma das obras da Grécia. Eu quero que você esteja atento para isso. Isso é uma das obras da Grécia, apagar a memória dos conceitos bíblicos. Eu já falei em estudos anteriores que a Grécia vem para roubar os templos. A Grécia vem para mudar tudo isso, né? Daniel já profetizou sobre isso, e daí Roma, né, lá esqueci o nome, nos concílios, ele estabelece essa atmosfera grega, né, onde os templos são mudados. Mas a Grécia, ela vem para nos roubar disso. A Grécia é um dos maiores roubadores de tempo
E qual é a importância disso, queridos? Queridos, se nós perdermos o tempo, como por muito tempo, como igreja, nós andamos fora dos tempos, a gente anda fora de toda a agenda de Deus. Deus tem uma agenda. E eu já falei isso com vocês também, falando de Moed, lá na criação, né? Quando o Senhor estabeleceu tempos, quando o Senhor estabeleceu dia e noite, a palavra ali é Moed, que quer dizer agenda de Deus. E essa palavra Moed é a mesma palavra para as festas. Quer dizer, as festas são uma agenda de Deus. É um tempo onde o Senhor marcou encontro com o povo. Se eu perco os tempos bíblicos, eu perco essa agenda. Eu saio desse propósito. Então, a Grécia ela vem para apagar a memória. E por quanto tempo, queridos, nós andamos com essa memória apagada? Tanto sem ter conhecimento das datas, como achando que essas festas não eram mais para nós, como tendo certeza que essas festas não eram nem para a cultura cristã. Né? E daí uma coisa interessante, isso que eu também já falei, a gente pega Jesus e fala assim, Jesus é o nosso modelo. Então, vamos lá. Quando a gente vai ministrar sobre oração, a gente sempre usa Jesus, né? Por que nós devemos orar? Deus não sabe tudo? Daí, qual é o ensinamento? Nós oramos porque Jesus é o nosso exemplo. Deus sabia de tudo e Jesus foi o modelo de oração. Jesus deixou um modelo de oração. Tá, mas daí Jesus deixou um modelo de oração, Jesus deixou um modelo de governo, Jesus deixou um modelo de libertação, Jesus deixou um modelo de estabelecimento de igreja, mas o modelo de festa a gente não deve seguir, porque Jesus praticou todas as festas. E todas as festas falam de Jesus. Quando nós vamos para as festas, né? Cada festa que eu falo aqui, eu acredito que você já entendeu isso, as festas declaram o senhorio e a obra de Cristo. E, inclusive, as festas declararam o nascimento e declaram a volta de Cristo. E se nós perdermos, queridos, esse tempo, nós não vamos saber o que o Senhor está fazendo. Nós vamos andar como a Bíblia fala, né? Casando, dando-se em casamento, fazendo, acontecendo, como se nada fosse acontecer. E isso é função da Grécia. Vamos voltar aqui para Hanukkah. Esses gregos assírios invadiram Jerusalém e, em seguida, queridos, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tomar o templo. Lembra lá, o templo era sagrado, o templo era o lugar onde Deus se manifestava. O templo era o modelo do tabernáculo, era onde havia adoração, onde havia as festas, onde havia a entrega dos dízimos, das ofertas, onde havia o tempo de santificação, o templo, né? E eles tomaram o templo, e esse templo, eles fizeram do templo, né, que era o lugar do Senhor, eles fizeram do templo um lugar de adoração a divindades gregas. Inclusive, dentro do templo, que eles colocaram uma imagem de Zeus. Sabe? É algo terrível. Hoje, nós não damos muito valor a essas coisas. Mas o Senhor jamais mistura o santo com o profano, queridos. Jamais. Jamais o Senhor vai andar na mistura. Ou nós somos ou nós não somos. E o Senhor não habita. Naquele tempo, o Espírito Santo não era manifesto. As pessoas não eram um templo. Hoje nós somos templo. A gente vai falar sobre isso lá no finalzinho do vídeo. Nós hoje somos o templo, mas naquele tempo não era assim. Então, existia um lugar da manifestação do Senhor. Se naquele lugar passou a propagar a profanação, o Senhor não estava mais ali. Entende? Os judeus, os hebreus, Israel havia perdido o lugar aonde deveria buscar o Senhor, porque estava tudo bagunçado. E para piorar a situação, o imperador ainda proibiu a leitura da Torá. Ele fez algumas obras, né? Ele invadiu o templo, fez do templo um templo pagão, estabelecendo cultos a deuses gregos, colocou uma estátua de Zeus lá dentro e proibiu, não pode mais ler a Torá. Antíoco, que foi o imperador que fez isso, declarou o cumprimento de leis judaicas e cultos proibidos. Então, aquilo que os judeus faziam, a partir daquele momento estava proibido, não podia mais ser feito. Incluindo nisso, não podia mais ensinar a palavra, não podia mais fazer Shabat, não podia mais fazer as festas.
E isso, queridos, trouxe um nível muito grande de contaminação para os hebreus. Porque, infelizmente, queridos, infelizmente, ainda é assim. Quando vem um sopro, nem todos se mantêm em santidade, nem todos se mantêm naquilo que o Senhor está fazendo. Muitos se corrompem. Vamos lá, pegando a nossa realidade hoje. E eu tenho falado isso, inclusive, para a igreja local. Nós estamos lutando contra essas frequências, nós estamos lutando contra essas atmosferas, nós estamos lutando contra o paganismo dentro do nosso meio. Nesse momento, a gente nem está lutando contra o paganismo lá fora. A gente está lutando contra o paganismo que foi inserido dentro da igreja evangélica e está sendo uma guerra para tirar. E daí? Qual é a sua posição? Se hoje, pense aí num grande nome, uma pessoa de renome, de peso para você ministerialmente. Se essa pessoa se levantar e começar a declarar, não, nós vamos fazer Natal, um exemplo, tá? Nós vamos fazer o Natal, nós vamos fazer carnaval, porque carnaval é uma festa. E é uma festa instituída pela igreja. Se começarem a fazer, qual vai ser a sua postura? Você vai ser como esses hebreus que se deixaram levar pela contaminação, ou você vai estar disposto a, se necessário, morrer por aquilo que Deus está fazendo dentro de você, por aquilo que o Senhor está te revelando, pela forma como o Senhor está te conduzindo, pelo abrimento de mente, pela forma como o Senhor está te mostrando uma outra verdade. E isso é muito sério, queridos. Porque a gente tem uma mania de falar assim, o povo se perde muito facilmente. Mas se o povo, cada um olhasse para si mesmo, talvez o povo que se perde seria menor. Eu e você, a gente está disposto a não se perder, né? A caminhar dentro disso? Então, vamos lá. Muitos deixaram-se levar pelaquela cultura grega, casando-se com gregos e adotando, inclusive, os nomes e os costumes, a cultura. E daí vocês lembram que eu já também falei sobre isso, que a cultura determina o Deus a quem servimos. Então, muitos hebreus entraram casando-se, Deus proibia o casamento, lembra? Tinha que casar entre eles, casando-se com eles, mudando o nome, adquirindo nomes gregos e entrando na cultura da Grécia, deixando os princípios de lado e perdendo, queridos, a contagem dos dias. Lá em Salmo 90:12, diz que quem conta os dias tem sabedoria, alcança um coração sábio. Então, eles perderam a sabedoria de contar os tempos. Então, assim, ou seja, a única prática religiosa que poderia acontecer em Jerusalém era a prática religiosa dos gregos assírios. Quem fosse pego, queridos, praticando princípios me ligaram aqui bem agora, acredito. Quem fosse pego praticando princípios que foram estabelecidos pelo Eterno, independente do princípio, que fosse o Shabat, que fosse as festas, inclusive a circuncisão, a gente vai falar, tudo foi proibido. Se alguém fosse pego praticando esses princípios, ele seria levado à morte. Por fim, todo o povo hebreu, eles eram obrigados a cultuar os deuses gregos. E a circuncisão, os shabates foram proibidos, foram extintos no meio deles. E daí, queridos, para piorar, né? Parece que o negócio já está feio, mas sempre parece que tem como piorar. Para piorar, eles começaram, no dia 25 de Kislev, eles começaram a pegar porcos, levar para dentro do templo e sacrificar porcos àqueles deuses. Queridos, os porcos era o animal imundo. Se o judeu não podia tocar ou comer o porco, imagine levar um porco para dentro do templo. Sabe? Imagine oferecer sacrifício com porco. E daí eu quero que você imagine como que era feito. Vamos pegar o modelo do sacrifício bíblico, né? O animal era sacrificado e daí o sangue era aspergido. Então imagine que eles pegaram o sangue do porco e derramaram sobre o altar de Deus. Queridos, eu não consigo imaginar essa situação. Eu estou falando aqui com vocês e minha vontade é de chorar, porque
é muita profanação, sabe? É muita mistura, é muita confusão. Deixa eu dar um entre aspas aqui. Tem muitos anos, né, que eu oro umas orações que eu nem sei se vão ser respondidas, mas eu oro. E eu falo assim, Senhor, quando acontecer tudo, quando o Senhor for para o Armagedon, quando o Senhor for prender Satanás, eu quero estar lá. Eu quero fazer parte disso. E cada vez que eu vejo isso, me dá mais vontade de estar lá. Que raiva desses demônios, que raiva desses principados, sabe? De tocar naquilo que é do Senhor. E isso estava acontecendo. Qual foi o estopim? Qual foi, assim, o auge dessa crise que estava acontecendo em Jerusalém? Foi quando o pessoal de um vilarejo chamado Modim começou uma resistência contra os invasores. Como castigo, os soldados juntaram a população para forçar eles a fazerem sacrifícios. Só que o que tinha acontecido, queridos? Tinha um sumo sacerdote chamado Matatias. Sumo sacerdote, né, da geração de Levi. Esse sumo sacerdote pegou a família e fugiu para esse vilarejo chamado Madi. Ele fugiu e se refugiou naquele ambiente. Os soldados gregos assírios descobriram e foram tomar esse lugar. E foram para lá e queriam obrigar Matatias a fazer o sacrifício. Porque esse sumo sacerdote, ele não se dobrou. Esse sumo sacerdote, ele se posicionou contra aquilo que os gregos estavam fazendo. E ele não aceitou. E daí foram para lá e levaram porcos dentro desse povoado para que Matatias oferecesse esse sacrifício aos deuses dele. E Matatias não aceitou, ele se recusou a fazer. E no meio dessa confusão, as pessoas desse vilarejo se levantaram e conseguiram matar os soldados gregos, assírios. Inclusive, mataram um sacerdote também. Porque como Matatias tinha se posicionado para não fazer, um sacerdote hebreu falou, não, eu faço. E eles foram lá, a família de Matatias, e conseguiram matar. E isso trouxe para eles uma força. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos nos posicionar. Né? E, felizmente, tanto para o povo hebreu como para os judeus, esse movimento ajuntou e encorajou outros homens que se uniram a esse sacerdote para lutar contra os gregos assírios. Judas Matatias, ou Judas Macabeu, como foi conhecido depois, que era um dos filhos de Matatias, ele começou a liderar esses rebeldes, né? Para os gregos eram os rebeldes, que posteriormente foram conhecidos como o povo dos Macabeus. Inclusive, existem livros apócrifos, né? Que são chamados de Macabeus. Apócrifos por quê? Porque não tem inspiração, foi entendido que não havia inspiração de Deus. Porém, são livros históricos, amém? Livros que aconteceram. E nesses livros conta essa história dos Macabeus, que é a história de Matatias. Ao total disso tudo, queridos, que eu estou assim, resumindo o resumo do resumo, foram 3 anos lutando e batalhando para que os Macabeus conseguissem expulsar os gregos de Jerusalém e finalmente reconquistar Jerusalém. Quando eles conseguiram fazer isso, eles foram para purificar o templo. E aqui, queridos, eu quero dar uma outra pausa. Porque, às vezes, nós temos tanta resistência a essa purificação, a santificação, a renúncia, a libertação. A gente inventa tanta coisa para não fazer, né? Tanta história. Ah, mas isso aqui eu fiz antes de Cristo. Ah, mas, né? Agora eu sou uma nova criatura. Se dentro de um templo físico, parede, queridos, não haveria manifestação de Deus novamente. Se aquele ambiente não fosse santificado, e Deus sou osso, perdão aí. Se aquele ambiente não fosse santificado, imagine nós.
se não tirarmos toda a atmosfera das trevas da gente, né? Olha a seriedade disso. Deus realmente quer viver e habitar em coisas que são dele, em ambientes nós separados para ele. Só que o que aconteceu naquele lugar, queridos? Eles tinham que acender a menorá, né? O candelabro. E se vocês lembrarem, né, a menorá são 7 braços, e tinha uma ordenança do pai que o fogo da menorá não podia se apagar. Então, o braço principal da menorá tinha que ter fogo constantemente. E todos os dias o sacerdote entrava lá no templo e passava o fogo para os outros braços, né? E o fogo tinha que se manter, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só que hoje a gente vê as menorás, onde se coloca velas, até luzinha, né, elétrica. Naquele tempo não era assim. A menorá era acesa com azeite puro. E esse azeite, ele tinha que ter o selo sacerdotal. Por quê? Porque tinha que ser o melhor azeite. Aquele tem ministrado, está até por aí os vídeos, né? Ministrado sobre os óleos de unção. Então, era um óleo puro. Não podia ser um óleo contaminado, não podia ser um óleo qualquer. Tinha que ser da primeira prensa, sabe? Tinha todo um histórico. E esse óleo, ele não tinha como ser preparado do dia para a noite. Existia um tempo de preparação. E quando os macabeus, né, esses judeus, quando o pessoal da tribo de Levi entraram para santificar o templo, para retomar as funções sacerdotais dentro daquele ambiente, que eles olharam, só tinha um vaso com azeite puro, com um selo sacerdotal. Não tinha mais nada. E não tinha como fazer, não dava tempo. E sabe uma coisa que é interessante? Eu fico tão maravilhada com os tempos do Eterno, com os tempos de Deus, porque no dia 25 de Kislev foi o dia que durante esses 3 anos, durante essa guerra toda, durante todo esse período, era o dia onde os sacerdotes malignos gregos entravam no templo para fazer ofertas de porcos aos deuses. E esse dia da reinauguração, da santificação do templo, era exatamente no dia 25 de Kislev. A gente fala tanto de portais de datas, né? Olha como esse povo entendia. Eles não podiam deixar para outro tempo, era naquele tempo, era naquele dia que havia sido estabelecido um altar para as trevas. Esse altar tinha que ser quebrado. Mas não tinha óleo, não tinha azeite, porque existia o tempo da consagração. Vocês lembram que o Senhor falava assim, olha, quando tiver uma doença, quando tiver isso, sai do arraial, tantos dias, o Senhor dá um tempo para a separação, um tempo para a consagração, um tempo para a manifestação. E 7 dias é o período de um ciclo completo, é o fechamento de um tempo. E eles não tinham azeite. E eles pegaram aquele azeite que eles tinham e decidiram acender, queridos. Um azeite de um dia. Eles decidiram acender. E de uma forma milagrosa, poderosa. Aquele azeite de um dia ficou aceso por 8 dias. E isso, queridos, é tremendo. Porque além do Senhor aceitar o que eles estavam fazendo, isso foi um sinal do Senhor aceitando, do Senhor purificando aquele ambiente. Além disso, o Senhor mostrou uma chama que não se apagava. Além disso, houve uma multiplicação de azeite. Além disso, o Senhor fechou o ciclo do 7, que seria a menorá do 7. E ainda deu mais um dia, 8 dias, porque o 8 é um ciclo completo. O 8 está ligado a novos começos. O Senhor estabeleceu, a partir dali, um novo começo para aquele povo.
sabe, uma nova oportunidade de restabelecer, de trazer de volta a adoração, de trazer de volta os sacrifícios, de trazer de volta tudo isso para o Senhor. E daí, desde então, até o dia de hoje, se comemora durante esses 8 dias a festa do Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa da multiplicação, a lembrança que nessa data houve um milagre. E o Senhor multiplicou e deu vitória aos hebreus. E, mais uma vez, o povo não foi, queridos, destruído. Como que eles comemoram Hanukkah? Bom, primeiro, eles acendem uma menorá, que é diferente, é chamada de Hanukkah, porque ela tem 9 braços. A pastora, mas não foi 8? Mas é porque o braço central é o braço que alimenta e acende os 8 dias. Lembra que eu falei da menorá de 7 dias? Que o braço central é aquele que não apaga o fogo e acende os outros. Então, esse é o primeiro ponto. Eles usam a Hanukkah. Uma outra coisa que eles fazem, alimentação. Eles comem umas panquequinhas, uns bolinhos de batata, e eles comem sonho frito. Eles comem nesses dias, nesses 8 dias, eles comem fritura. Por quê, pastora? Para mostrar que o azeite, a gordura, não vai faltar. É uma liberação, é uma lembrança. Olha, tem azeite em abundância. É um confrontar as trevas e falar assim, olha aqui, vocês tentaram apagar a nossa memória, mas nós temos azeite em abundância. Isso é tremendo, queridos. E daí tem uma outra coisa que eu achei muito linda, que as crianças fazem, eles têm um joguinho chamado Dreidel. E eles se reúnem, né, para essa comemoração de Hanukkah, e esse jogo é tipo um dadinho, de 4 faces, e ele tem, em cada uma dessas faces, tem uma letra, eu não sei como joga, tá? Mas tem uma letra. De um lado, Nun, do outro, Gimel, Rei e Shin. 4 letras. O que isso significa? Juntando essas letras, é o início de palavras, que quer dizer o seguinte, Nes Gadol Haya Shan, ou um grande milagre aconteceu lá. Então, até hoje, assim como o Purim, né, eles fazem barulho, confrontando aquilo que deveria ter sido feito aos judeus. Em Hanukkah, eles fazem esse joguinho, e cada vez que eles jogam, eles estão liberando as palavras Nes Gadol Haishan. Houve um grande milagre lá. Aconteceu um grande milagre naquele lugar. Aconteceu um grande milagre. Isso é... Eu sou apaixonada, queridos, por essas coisas. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso aqui. Eu estou te trazendo conhecimento, amém? Nem eu vou fazer esse joguinho, porque eu não sei, mas eu gostaria. Eu gostaria de saber, porque é muito tremendo, é muito espiritual. Hanukkah, queridos, é muito mais do que uma festa. Sabe? É uma declaração no mundo espiritual que nós não somos regidos pelos costumes gregos assírios. É uma declaração no mundo espiritual que a nossa memória não será apagada e aquilo que foi apagado será revivido, virá para a luz novamente e nós viveremos as verdades do eterno. É uma declaração que nós somos do povo que contamos os tempos e que nós estamos enxertados na oliveira verdadeira e seguimos os princípios do nosso Mashiach, do nosso Jesus. Pastora, tá, eu achei a história legal, mas eu sou cristã, por que eu devo celebrar Hanukkah? Primeiro, queridos, você não é obrigado, mas eu celebro. Independente da forma, queridos, às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho Hanukkah, eu não tenho joguinho. Queridos, celebre de alguma forma. Pegue nesses 8 dias, a partir de amanhã, conte histórias. Tem criança pequena? Conta história para eles. Procura, tem desenhos, tem filmes que falam sobre isso. Assiste antes, tá? Para ver se não tem nenhum fundamento errado. Mas, assim, celebre, traga a memória. Come sonho, compra sonho aí, come com a família. Declare, faça orações. Sabe? Coloca luzes.
na sua casa. Coloca aqueles pisca-pisca branco, não coloca colorido, não. Não é por causa da cor, não, é porque remete muito ao Natal. Coloca luzes brancas. Saia, né? Eu fico tão maravilhada porque o Senhor, ele nos dá escape. Você quer tirar as crianças do Natal? Coloca elas no Hanukkah. Ensina para elas. Pastor, é difícil? Não, não, queridos. Ensina. Ensina que tem uma festa muito mais legal. Uma festa que lembra o poder de Deus. Não é uma festa que lembra deuses pagãos, não é uma festa que comemora a santos, não é uma festa que comemora Nicolau, não é uma festa que comemora a Mitra, é uma festa que comemora o milagre do Senhor. Traga isso para dentro da sua casa. Hanukkah é a festa da dedicação, é a festa da consagração do templo. Foi a festa que reinaugurou o templo e que santificou e viu a manifestação do milagre, da abundância do azeite e da luz que não se apagou. Como cristão, queridos, como cristão, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a qual pertencem a Deus. Então, queridos, como que eu celebro hoje? O que eu faço hoje dentro dessa celebração? Faça um tempo de declarações. Pegue esses 8 dias e faça orações, reafirmando a sua aliança com o Senhor. Senhor, ó, eu estou aqui, me reinaugura. Eu renovo minha aliança contigo, Pai. Eu declaro, Senhor, que eu não pertenço a essa cultura maligna que tira, que rouba. Senhor, eu declaro isso. Eu declaro, Senhor, que ainda da mesma forma que aquele povo venceu, eu vou vencer. Eu vou vencer esses conceitos, eu vou vencer essa cultura, Senhor. Pai, vem sobre mim. Como diz a tua palavra, não deixe o teu óleo faltar, que esse óleo seja abundante, Senhor. Abundante, extravagante. Que haja fogo, que haja presença, me reinaugura, me faz queimar de novo, Senhor. Eu reafirmo a minha aliança. Sabe? Faz algo, querido. Na sua simplicidade, celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Aquele que nos deixou um legado, aquele que nos deixou um caminho, aquele que nos mostrou um caminho, e é um caminho de bênção, é um caminho de paz, é um caminho de provisão. Queridos, Jesus é a nossa luz. Celebre a luz de Cristo, que nunca vai ser apagada sobre você. Celebre a unção do Espírito, que vai ser derramada abundantemente. Celebre. Celebre que você não faz parte desse mundo. Levante memorial. Adore ao Senhor. Seja grato. Senhor, obrigado, porque esse povo que eu nem sabia que existia me deixou uma história que faz com que eu me aproxime mais de Jesus. Sabe, obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor é a minha luz. A luz que a Grécia não vai conseguir apagar. A luz que vai conduzir o meu caminho. Celebre ao Senhor. Celebre com alegria, com gratidão, com amor. Sabe? A palavra do Senhor diz que tem paz aquele que ama a lei do Senhor. Pastora, mas isso não está na lei. Não, não está na lei. Mas Jesus nos deixou o exemplo. Eu sou obrigada a celebrar? Não, você não é obrigada a nada. Mas tenha prazer em celebrar aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem te dado. Deixa o Senhor pegar esses 8 dias, a partir de amanhã, às 18 horas. Deixa o Senhor pegar esses 8 dias e renovar, e te reavivar, e trazer óleo novo sobre a sua vida. E eu quero terminar esse vídeo exatamente declarando isso. Que nesse Hanukkah, seja para você, para sua casa, um tempo de novos começos. Um tempo de manifestação de Deus. Um tempo de restabelecimento de aliança. E que um fogo seja aceso dentro da sua casa. Que haja potência de Deus dentro da sua casa.
que haja mover, que haja verdade, que haja palavra, que Jesus governe, que Jesus venha quebrando toda a atmosfera grego da sua mente, da mente da sua família, e que uma chave seja virada, e que você entre num novo nível de condução e de avivamento. Que a bênção do Senhor, querido, seja sobre você e sobre a sua casa. Seja um tempo poderoso. Amém? Nós temos o Insta. Quem não está lá no Insta, eu pretendo, em nome de Jesus, se não tiver nenhuma intercorrência, fazer nesses 8 dias alguns postzinhos sobre Hanukkah. Segue lá, deixa o Vacião. Tem já alguns posts bem legal. E é uma alegria, queridos, estar aqui com vocês. É uma alegria podermos celebrar juntos esse tempo tão poderoso. Que o Senhor se manifeste e que haja abundância de azeite do Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Shalom, shalom, queridos.